A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar. Pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola, no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estamos a acompanhar a hora da AmCham Angola. O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na hora. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Este programa conta com a produção e realização e apresentação de João Costa, técnica de António dos Santos. Cá estamos, como habitual, às quartas-feiras, das 10 às 11 horas, a apresentar-lhe o que de mais importante se passa em Angola e no mundo de economia, enquadrados naturalmente numa janela ligada aos Estados Unidos da América, que é o programa de rádio da AmCham, a Hora da AmCham. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A hora da AmCham Angola. O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Hoje o nosso painel vai analisar efetivamente o tema das trocas comerciais de Angola, as exportações do nosso país e também as importações e, obviamente, tem por de vista que o nosso produto interno bruto decresceu grandemente. Decresceu e de que medida? Para terem uma ideia, há uns 6, 7 anos atrás o nosso PIB eram 120 mil milhões, hoje são só cerca de 60 mil milhões. De acordo com a FMI, 61.200 milhões de dólares, este é o PIB, de acordo com a FMI, mas de acordo com a balança de pagamentos do BNA, em 2020 o PIB de Angola era só 59, um pouco mais, 59 mil milhões de dólares. Ou seja, caiu para menos de metade e as trocas comerciais com os países também têm estado a afundar. Mas vamos entender o que é que isso significa para a economia, o que é que isso significa para a vida das famílias e das empresas, com o nosso convidado, o Dr. Alberto Vuns, e também o Dr. Augusto Fernandes. Dr. Alberto Vuns, muito bom dia.
seja muito bem-vindo à Hora da AmCham. Joel, obrigado, bom dia, e é sempre uma honra fazer parte deste painel. Também connosco está o Dr. Augusto Fernandes, que já é habitual neste painel. Dr. Augusto Fernandes, bom dia, seja muito bem-vindo à Hora da AmCham. Bom dia, Joel, bom dia, colegas de painel, e bom dia aqui para extensivo para os ouvintes da Rádio LAC que nos acompanham todos os meses nesse programa, não é? Dr. Augusto, vamos começar por olhar para essa questão das trocas comerciais, tendo em conta que o PIB do país é muito menor hoje, não é? Olhando para a balança de pagamentos e também para aquilo que são os elementos que nos permitem aferir, como pode caracterizar a evolução das trocas comerciais de Angola de 2019 a 2020, naturalmente nos anos anteriores? Qual é a evolução? Segundo informações oficiais, olhando para aquilo que é o relatório do BNA, principalmente a balança de pagamentos, aquilo que se nota é que, portanto, neste período que refere, de 2019 a 2020, houve uma queda significativa naquilo que são as trocas comerciais, não é? Estamos a falar de uma queda na ordem dos 38%, que do ponto de vista, portanto, monetário, portanto, situa-se aí em torno dos 30,4 mil milhões de dólares. Estamos a falar, portanto, de um corte importante e muito significativo, que teoricamente impacta drasticamente aquilo que é a capacidade da economia a gerar riquezas, se termos em conta o efeito multiplicador que as transações a nível do comércio internacional acabam por aportar para a economia nacional. Será que as trocas comerciais estão a caminhar no mesmo sentido que o PIB, que desceu para menos de metade nos últimos 7 anos? Logicamente que sim, não é? E como estamos a dizer que, portanto, a participação ou a intensidade das trocas comerciais é também em função da capacidade produtiva das economias, não é? Quer seja na perspectiva das exportações, porque para exportarmos mais precisamos produzir mais, não é? Claro, com qualidade e produtividade que nos permita ter produtos que sejam comercializados, não é? Ou seja, que consigam encontrar exatamente mercados além fronteira, nessa perspectiva. E também do lado das importações, claramente que uma das variáveis que influenciam o próprio nível de importação de uma economia é exatamente o nível de rendimento gerado nessa economia. E, portanto, o nível de rendimento gerado nessa economia é medido através do PIB. Estando o PIB aqui assim em progressão decrescente, claramente que isso afeta as transações, as trocas comerciais nesse sentido duplo, não é? Quer na perspectiva das exportações, quer dizer que se a gente produz menos, teremos menos produto para exportar, não é? Por um lado, e por outro também, se a economia produz cada vez menos riquezas, é claramente que os agentes económicos internos terão cada vez menos rendimentos para poderem importar, não é? Estando aqui, portanto, aquilo que nós chamamos de efeito rendimento, ou seja, o impacto que o rendimento tem naquilo que é o nível de consumo ou demanda dos agentes internos por produtos importados. Muito bem, obrigado, Dr. Alberto Runs. Dr. Augusto Fernandes, olhando para esta questão dos produtos, percebe-se que Angola vai importando menos, não é? Há menos pressão sobre o BNA também, no caso das divisas. Já aqui uma quebra de receitas que é, de alguma forma, consistente, não é? Olhando para as trocas comerciais, é bom aqui fazer uma nota com base num texto do jornal Expansão, para ajudar, que eu fiz uma matéria a olhar para esses fatores e que vale a pena trazer aqui para os nossos ouvintes. De acordo com a Expansão, as trocas comerciais arredondaram 38% de 2019 para 2020 para 30.400 mil milhões de dólares, tudo por conta da pandemia, né? As exportações de mercadorias angolanas afundaram 40% para 20.900 mil milhões de dólares no ano passado, face a 2019, tratando-se do valor mais baixo desde 2004, não é? Enquanto as importações caíram 33% para 9.500 mil milhões de dólares, o valor mais baixo desde 2006. Contas feitas, as trocas comerciais angolanas no ano passado foram de 30.400 mil milhões de dólares, uma queda de 38% face aos 48.800 milhões de dólares registrados em 2019. O afundo dessas trocas comerciais, de acordo com a Expansão, resulta da queda das exportações e das importações no ano em que praticamente todas as economias mundiais foram afetadas pela pandemia da Covid-19. As exportações passaram de uma média mensal de 2.900 mil milhões de dólares em 2019 para 1.700 mil milhões de dólares no ano passado.
enquanto as importações caíram de 1.200 milhões de dólares por mês para 800 milhões de dólares, digamos assim. Olhando para esses dados, o que é que, traduzindo para o cidadão que está lá em casa, o que é que isso significa? O Joel aqui coloca perguntas muito interessantes, ligadas àquilo que é o PIB, a contração das exportações em 40%, e são dados muito fundamentais, porque, Joel, sabes que as exportações hoje acabam por servir como moeda de troca para todos os países. Nós, quando vimos um presidente aí visitar um outro país, o que nós ouvimos no noticiário logo de seguida é a relação comercial entre os países, a balança de pagamento, não é? Quem importa mais, quem importa menos, quem tem déficit na sua balança, quem tem superávit. Então, a balança comercial hoje, do ponto de vista de política externa, acaba por ser a peça fundamental. Tens aqui dados muito curiosos, não é? Que dão conta que, conforme o jornal Expansão já publicou, que os nossos níveis de exportação estão muito próximos dos níveis atingidos em 2006. Recuamos muitos anos no tempo e dizer que a população não para de crescer. Temos o PIB a contrair, as exportações a diminuírem, as importações caem, mas caem timidamente, não caem na mesma velocidade, caem ligeiramente menos do que as exportações. Enquanto as exportações caem 40%, as importações caem 33%, não é? Mas aí o diferencial acaba por cobrir, porque na altura que em 2016, provavelmente nessa altura tivemos superávit, e esse diferencial entre a importação e exportação acaba por estar muito ligado àquilo que é o superávit, mas o que é verdade é que caiu também drasticamente aquilo que são as importações. 33% ainda é muito, não é? Mas dizer claramente que o Joel coloca aqui uma questão muito pertinente, o impacto disso no Orçamento Geral do Estado, o impacto dessa queda brusca da balança de pagamento ou das exportações naquilo que é a mesa das famílias angolanas. O que é que significa isso, de facto? Temos que ver que uma boa parte dos impostos cobrados para o OGE, as receitas fiscais não petrolíferas, advêm das receitas aduaneiras. Ou seja, a aduana aqui, quer dizer, os impostos cobrados no porto, na entrada de mercadoria, os impostos ou as taxas cobradas pelos serviços portuários e aduaneiros, têm um peso significativo aquilo que é o Orçamento Geral do Estado. E sabemos que os impostos todos têm que ver, ou são calculados com base naquilo que é o volume de importação. Eu, se estiver a importar um carro a vir, por exemplo, de qualquer paragem do mundo, quando chega em Angola, é pegar o valor do carro de compra mais o transporte multiplicado pela taxa de câmbio naquele momento, e é que vai fazer aquilo que nós chamamos da base tributável, né? O tributo vai partir a partir daí. Então, se a base do tributo para o Orçamento Geral do Estado está a diminuir, ou para a base do tributo para a receita fiscal não petrolífera do Orçamento Geral do Estado está a diminuir, implica dizer que os impostos arrecadados serão menores. Ou seja, estamos aqui a dizer, e isto olha-se a olho nu a nível do Orçamento Geral do Estado, que estamos a ter perda de orçamento naquilo que é um dos maiores centros de tributação não petrolífera no país. É preocupante. Então é preciso ver o que é que está a passar e encontrar formas alternativas para poder recuperar o imposto que estamos a perder. É como se estivéssemos com um furo no pneu. É lógico que vamos procurar a primeira recachotagem para emendar o furo e aumentar a área. Então é preciso olharmos aqui a questão, sobretudo, das importações com esta tendência, porque se as importações estão a diminuir, os impostos cobrados pelos produtos importados também diminuem e o OGE tem menos receita
fiscal não petrolífera. Agora, quanto às famílias, é o que nós já vamos assistindo, porque a proporção marginal para o consumo angolano é muito elevada. As famílias angolanas consomem muito produto importado. A proporção marginal de consumir importados deve estar muito próximo de 1. Então, se as importações estão a diminuir, estamos a dizer que há menos comida na mesa das famílias angolanas. Estamos a dizer nós que se as importações estão a diminuir, a oferta de produtos ou de bens e serviços na economia angolana está a diminuir. E se está a diminuir, a população está a crescer, o consumo ou a procura continua maior do que a oferta, vamos ter sempre uma pressão muito grande sobre a subida dos preços. E é o que nós vamos assistindo todos os dias, os preços a subirem, os preços a galoparem, porque não há oferta. E esta oferta reflete-se aqui nisto que o Joel acaba de me colocar a pergunta sobre o impacto da diminuição das importações na mesa das famílias, ou nas famílias e nas empresas, porque as empresas sentem-se estimuladas a vender ou a produzir quando têm procura. Se não tiver procura, as empresas começam a retrair aquilo que são o seu cenário financeiro, porque olha aqui, por exemplo, que as empresas estão muito preocupadas com aquilo que é o ponto crítico de vendas, o ponto crítico de vendas é a quantidade vendida que consegue suportar os custos fixos. E se as quantidades vendidas estão a diminuir, porque as famílias não têm poder de compra, as famílias não têm capacidade de comprar, o que as empresas vão começar a ter é fechar as portas, termos empresas a despedir trabalhadores, termos as empresas a se posicionarem no gráfico em posições mais abaixo. Quer dizer que neste capítulo podemos dizer que é muito preocupante, porque se as empresas não reanimarem, não vão gerar emprego, não vão gerar riqueza. Se não gerarem riqueza, o desemprego vai continuar a crescer, e com o desemprego a crescer, o cenário econômico torna-se cada vez mais complexo, Joel. Muito bem, Dr. Augusto Fernandes, muito obrigado. Dr. Alberto Runjo, o que tem a dizer sobre essa questão? Olhando para esses dados, traduzindo para o cidadão que está lá em casa, o que é que isso significa? É preciso percebermos, em primeira instância, a estrutura, portanto, de cabais de produtos exportados da Angola, não é? É exatamente o petróleo, o principal produto de exportação de Angola. Ou seja, nós temos um índice de concentração das exportações bastante expressiva. É só olhar, por exemplo, o petróleo, portanto, até ao segundo trimestre, aliás, do ano 2020, representou naquilo que é, portanto, as exportações de Angola, 92%, não é? E também, se olharmos, portanto, atualmente Angola está numa situação de relativa queda do setor dos petróleos, não é? E sabemos que, e falou aqui da expansão, e a expansão dá-nos conta que, efetivamente, por exemplo, nos últimos anos, portanto, o nível de produção de petróleo de Angola teve uma queda muito importante, principalmente se compararmos o ano de 2020 e, por exemplo, 2021, estamos a falar relativamente no primeiro trimestre de 2020 e 2021, houve exatamente uma redução do nível de produção do petróleo. Essa redução na produção de petróleo também acabou por afetar negativamente aquilo que são os níveis, portanto, da exportação da economia. E os impactos são cíclicos, não é? Por assim dizer, porque, por exemplo, se Angola exporta menos, isso significa que a capacidade da economia para gerar receitas em moedas estrangeiras, que são depois também canalizadas, portanto, para o mercado cambial, para poder alimentar as necessidades de importação, por exemplo, bens da cesta básica, acaba por, portanto, estar numa situação fragilizada, não é? Menos exportação significa menor capacidade de cobertura das importações, o que quer dizer que, efetivamente, a economia acaba por não poder perder aqui assim a sua capacidade de importar, e naquilo que puder importar, eventualmente, falo-á a preços relativamente mais altos, porque menos exportação significa menos divisas, e menos divisas significa também que, portanto, aquilo que é o nível de oferta de divisas no mercado cambial fica um bocado aquém daquilo que é, portanto, a demanda nesse mercado, e, de acordo com a lei da procura e oferta, não é tudo o resto constante, havendo uma redução naquilo que é a capacidade de oferta, portanto, de divisas, claramente isso significa que vai haver uma desvalorização
da moeda nacional, não é? E a desvalorização da moeda nacional nas condições que estamos hoje, estamos a falar nas condições em que a economia é extremamente dependente das importações, a quebra nas exportações tem como consequência também a perda da capacidade de cobertura das importações, porque sabemos que para importar é preciso ter divisas, não é? E as fontes de atendimento das exportações. Então, havendo aqui uma queda das exportações, significa que o país, ou a capacidade da economia nacional realizar receitas em divisas que depois são canalizados por mercado cambial para poderem satisfazer aquilo que é demanda por divisa, para a importação de outros bens que são essenciais. Portanto, as populações, com realce aqui para a da cesta básica, acaba por se ver fragilizada, por um lado, e por outra também naquilo que se puder importar, mesmo a demanda por importações em cesta básica acabará por acontecer a preço relativamente mais alto, porque havendo, portanto, uma redução na oferta da moeda, das divisas, aliás, o que vai acontecer aqui é uma desvalorização da moeda nacional, e moeda nacional desvalorizada significa importações mais caras, e isso afeta, de certa forma, aquilo que é o custo de vida das populações. Muito bem, Dr. Ruge, está aí a clarificação, né, das dificuldades que vamos vivendo nos dias de hoje, com o custo de vida cada vez mais alto e, naturalmente, cada vez mais dificuldades, não é? A nível social e a todo o nível. Mas, doutora Augusto Fernandes, olhando para o que diz o Expansão e já perspectivando a questão que o declínio da produção de petróleo e problemas técnicos arrasaram as receitas fiscais petrolíferas, que Angola encaixou, diz o Expansão, apenas 1 bilhão e 1.000 milhões de kwanzas em receitas fiscais com a exportação de petróleo no primeiro trimestre de 2021, menos 265 mil milhões de kwanzas face aos quase 1 bilhão e 400 mil milhões registados no mesmo período de 2020, representando uma queda de 19% nestas receitas, de acordo com os dados publicados pelo site do Ministério das Finanças. Bem, visto que na base deste fundamento está a quebra de 18% na produção, equivalente a menos de 145 mil barris por dia, do que foi produzido em média nos 3 primeiros meses do ano passado, de acordo com cálculos de Expansão, com base nos dados sobre a produção publicados no site da NPG. Nos primeiros 3 meses de 2020, Angola produziu 125 milhões de barris, o que comparados com os 102 milhões de barris produzidos em janeiro e março de 2021. Mais uma vez o petróleo e mais uma vez esses valores. E aqui diz-se que em 3 meses apenas, diz a Expansão, o país perdeu em receitas, digamos assim, o equivalente a 1/4 do valor que vai gastar na educação o ano todo. Que perspectivas esses dados nos apresentam? Se todos os fatores se mantiverem constantes, será que vamos ainda assim voltar ao crescimento positivo? Temos que dizer que as exportações petrolíferas estão a diminuir, está-se a produzir pouco petróleo, a produção de petróleo diminuiu, e isto, é claro, não tem como esconder. Angola produzia em 2014 muito próximo de 2 milhões de barris de petróleo por dia, estava aí com a produção em 1,8, 1,9 e vinha de produções anteriores de 1,7. Hoje está com uma produção de 1,1 milhões de barris por dia, o que implica dizer que a produção caiu por diferentes fatores. Não houve investimento na atividade petrolífera, por razões já tornadas públicas pelo jornal Expansão e outros, porque também veio a pandemia, por conta da OPEP, que obrigou a fazer cortes na produção. O que é verdade é que a produção caiu, e se a produção cair, as receitas fiscais petrolíferas caem automaticamente, porque nós temos que ver que um dos impostos que é cobrado nas receitas petrolíferas que o governo ou que o OGE arrecada é o imposto da produção do petróleo. Se a produção está a diminuir, vai-se cobrar menos imposto, vai-se arrecadar menos de imposto. Se o rendimento do petróleo, porque saber aqui que o rendimento é sempre um produto de quantidade vezes preço. Se as quantidades estão a diminuir, o preço está a diminuir, o rendimento do petróleo também vai diminuir. E diminuindo o rendimento, o imposto do rendimento do petróleo também é reduzido. Um outro imposto
que incide sobre a atividade petrolífera é o imposto sobre a transação. Estamos a dizer que há menor transação na atividade de petróleo e gás, então a arrecadação do setor de petróleo também será menor. Olha para aqui, Joel, que esse dado que traz sobre a balança de pagamentos ou sobre a balança comercial, não é? Que é importação, no final do dia exportação menos importação. E estamos a ver que as exportações líquidas diminuíram porque tanto a importação diminuiu quanto a exportação diminuiu. Estamos a ver que a queda das exportações tem um impacto negativo naquilo que é os impostos petrolíferos da atividade de petróleo e gás. E, por outro lado, temos também que ver que as importações, a diminuição das importações acaba por impactar negativamente naquilo que são as receitas fiscais não petrolíferas. Então, essas duas quedas, tanto no lado das exportações como no lado da importação, nesta magnitude que nos apresenta, né, tem uma consequência muito drástica naquilo que é o OGE. E se houver que o OGE também está em números muito reduzidos, porque hoje, quando vimos o OGE em moeda estrangeira, vimos que ele está pouco menos em 20 mil dólares. Em 2014 tínhamos um OGE na casa dos 50 mil milhões de dólares. Hoje estamos a falar de OGE 2020 na ordem dos 20 mil milhões de dólares. Então, houve uma redução drástica do OGE. O OGE continua a perder capacidade de compra, a quantidade de bens e serviços que o OGE comprava em 2014, comparando com a quantidade que pode comprar hoje em 2021, é uma quantidade muito reduzida. Então, quem governa, é lógico, precisa de resolver problemas como estrada, melhoria do ambiente de negócio, entre outros. Sem esta capacidade de receita, fica muito complicado governar. Precisa tomar decisões, em cima de decisões, precisa ter um plano estratégico muito bem apurado para ver como é que sai dessa situação, porque aqui é preciso dizer que estamos a lutar com estabilidade, porque crescimento já deixamos de ter há muitos anos, há mais de 7 anos que a economia angolana não cresce, o Estado está a contas com 5 recessões econômicas consecutivas, já podemos considerar que é uma economia em depressão econômica, e se não crescer em 2022, lá mais para frente, poderá ter uma depressão severa. Então é preciso, de facto, resolver problemas como receitas fiscais, problemas como devolver o poder de compra às famílias. É preciso resolver problemas que têm a ver com o estímulo das empresas poderem continuar a gerar riqueza, porque aqui o motor de tudo são as empresas, porque se as empresas não geram riqueza, tudo o resto fica comprometido, Joel. Muito bem, Dr. Augusto Fernandes, muito obrigado. Dr. Runge, olhando para o que diz o Expansão e já perspectivando a questão que o declínio da produção de petróleo e problemas técnicos arrasaram as receitas fiscais petrolíferas, que Angola encaixou, diz o Expansão, apenas 1 bilhão, não é? E 1.000 milhões de kwanzas em receitas fiscais com a exportação de petróleo no primeiro trimestre de 2021, menos 265 mil milhões de kwanzas face aos quase 1 bilhão e 400 mil milhões registados no mesmo período de 2020, representando uma queda de 19% nestas receitas, de acordo com os dados publicados pelo site do Ministério das Finanças. Bem, visto que na base deste fundamento está a quebra de 18% na produção, equivalente a menos de 245 mil barris por dia, do que foi produzido em média nos 3 primeiros meses do ano passado, de acordo com cálculos de Expansão, com base nos dados sobre a produção publicados no site da NPG. Nos primeiros 3 meses de 2020, Angola produziu 125 milhões de barris, o que comparados com os 102 milhões de barris produzidos em janeiro e março de 2021. Mais uma vez o petróleo e mais uma vez esses valores. E aqui diz que em 3 meses apenas, diz a Expansão, o país perdeu em receitas, digamos assim, o equivalente a 1/4 do valor que vai gastar na educação o ano todo. Que perspectivas esses dados nos apresentam? Se todos os fatores se mantiverem constantes, será que vamos ainda assim voltar ao crescimento positivo?
Na verdade, estamos a falar de números importantes. Gostaria de completar, no caso, a informação que traz aqui, com o seguinte: seria muito mais preocupante este declínio, portanto, o nível da produção do petróleo ou da produção diária, não é? Se efetivamente também o nível de preços estivesse a se comportar da mesma forma, tivesse a ter a mesma tendência que o nível de produção, portanto, do petróleo. Disse muito bem o Joel que, se compararmos no primeiro trimestre de 2021, houve uma queda, em termos análogos, não é? Caso com o ano 2020, houve uma queda na produção na ordem de 19%. Ora, mas também trago aqui um detalhe importante, que é o preço médio do primeiro trimestre de 2021 foi relativamente superior se comparado com aquilo que é o preço médio do barril de petróleo no primeiro trimestre do ano 2020. Estamos a falar aqui de um preço médio no trimestre, segundo os meus cálculos, de 58 dólares por barril em 2021, primeiro trimestre, e, portanto, 51 dólares no trimestre de 2020. E acredito que, se porventura o preço do petróleo continuar, portanto, a apresentar uma dinâmica positiva, ainda que de forma modesta, claramente o que se espera é que esta dinâmica positiva do preço possa, de certa forma, mitigar em parte aquilo que é exatamente os efeitos negativos da redução tanto dos níveis de produção do petróleo. Mas claro está que 19% são números bastante preocupantes, não é? E temo claramente que se essa situação, este declínio, se continuar-se a verificar até o final do ano, portanto, temo que eventualmente isso vá pôr em perigo a capacidade do Estado exatamente executar o orçamento tal como ele está previsto, não? E eventualmente isto será mau para a economia, não é? Porque acabará por pôr em xeque aquilo que são as expectativas de crescimento da economia nacional, por um lado, e por outro também, portanto, pode jogar contra aquilo que é o processo ou a ideia, no caso, de consolidação da dívida pública. Estamos aqui a dizer que se esses níveis de degradação na produção se mantiver, o declínio se mantiver, claramente que poderemos chegar numa situação em que o Estado, afinal, não vai poder realizar as receitas, portanto, nos níveis que estão inicialmente definidos no Orçamento Geral do Estado 2021, e daí pode fazer com que o Estado final acabe por ter que se endividar, não é? Portanto, é uma situação que queremos evitar, e falou muito bem que o declínio, portanto, nos níveis de produção, ainda bem para nós, tem aqui, portanto, duas causas, uma que é natural, não é? Portanto, essa teoricamente é irreversível, estamos aqui a falar de esgotamento ou exaustão, portanto, dos blocos petrolíferos. Isso é algo que não pode ser solucionado no curto prazo. Isso requer mais investimento ou reinvestimento, portanto, de pesquisa, exploração. Isso leva tempo. Então, pelo tempo que leva, já do ponto de vista de impacto no atual exercício econômico e financeiro do Estado, poderá não ter impacto. Mas também disse muito bem aqui o Joel, existem aqui as causas técnicas, não é? Como são, no caso, as faltas de manutenções das principais plataformas petrolíferas, não é? Então, acredito que estas causas ou essas deficiências são ainda passíveis de correção ao longo do ano e assim, portanto, reduzir o impacto ou os níveis de declínios, portanto, na produção ou dos níveis de produção de petróleo. É nesse sentido que a gente tem que ir, não é? E esperemos que, e não está quantificado, não é? E depois será preciso quantificar, portanto, atribuir pesos, qual porcentagem, portanto, pode ser atribuído a causas técnicas e qual porcentagem pode ser atribuída, no caso, a causas mais naturais. Mas, portanto, tememos nós aqui que causas naturais possam efetivamente ter um pinhão mais expressivo naquilo que portanto, o nível de declínio da produção. E isso é mau para a nossa economia, porque, como disse, são situações cuja correção demanda algum tempo, não é? E, por assim ser, portanto, os efeitos dessa correção poderão não, portanto, serem já visíveis no atual exercício econômico. Então, portanto, naquilo que o Estado puder fazer, terá de fazer no sentido, efetivamente, tentar, portanto, trabalhar junto com as operadoras que se evitem exatamente perdas de produção que decorrem por natureza técnica.
Estamos a acompanhar a Hora da AmCham Angola. O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. A Hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Agora é o momento de intervalo. Angola é uma das grandes potências em África, sendo um dos 3 parceiros estratégicos que temos no continente, a par da África do Sul e da Nigéria. A grande importância desta parceria é podermos ter uma série de diálogos de trabalho ao mais alto nível, o que significa que os problemas são resolvidos mais rapidamente. Temos um diálogo bastante dinâmico na área econômica. A presença de companhias americanas cá em Angola é muito forte e tem um peso importante na economia deste país. O nosso debate com o governo de Angola passa também pelas áreas da política, segurança regional, direitos humanos, tráfico de pessoas e, sobretudo, pelas áreas da saúde e da energia. Para nós, esta parceria representa o forte compromisso dos Estados Unidos para com Angola, que é um país cada vez mais influente em África e no mundo. Continuamos a trilhar caminhos certos e seguros rumo a uma cooperação mais robusta em benefício mútuo dos povos angolanos e americanos. Falou Nina Fai, a embaixadora dos Estados Unidos da América em Angola. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsaariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AmCham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Gulf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AmCham Angola. The establishment of the AmCham in Angola creates a unique opportunity to strengthen U.S.-Angola commercial and economic relations. O estabelecimento da AmCham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro mútuo continuam por ser exploradas. The Chamber has the potential to be a critical tool in the Angolan government's efforts to diversify the economy. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. We are confident that the values, goals and objectives of the Chamber complement those of Chevron and will result in a deepening of commercial and diplomatic relations between our two countries. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AmCham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabral. Acompanhe as notícias, entrevistas e debates sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos. A Hora da AmCham Angola. Voltamos. Continua a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da AmCham Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. Renovados os votos de muito bom dia, ouvintes da LAC. Estamos de volta aqui na Hora da AmCham, programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Doutora Augusto Fernandes, gostávamos de ouvir qual é a sua recomendação, né? Quais são as recomendações, o que é que se pode fazer para contornar a atual situação das trocas comerciais e, naturalmente, de quebra das receitas do país. E de facto, e quando nós vamos apontando as falhas, vamos dizendo que aqui não está bem, as exportações petrolíferas caíram, então é preciso diagnosticar, não é, para nós podermos fazer a recomendação da melhoria das exportações, porque dizer que
o petróleo ou as exportações petrolíferas ainda de alguma forma representam 98% daquilo que são as exportações angolanas, quer dizer, aquilo que a economia angolana produz e consegue mandar lá para fora, o petróleo tem um peso de 98%. E de alguma forma também manter a balança comercial superavitária positiva, é necessário exportar mais petróleo. Mas sabemos que em qualquer ramo de indústria ou de produção, quando falamos de aumento ou da expansão da capacidade produtiva, estamos a falar de investimento. É preciso atrair investimento direto estrangeiro para o setor de petróleo e gás, porque se nós não tivermos investimento, em primeiro lugar, fica muito complicado falar em aumento de produção, porque os campos que Angola tem estão todos marginais, já foram explorados, conforme se diz a gíria, até o tutano. E já se fala aí de alguns campos que estão em declínio de produção e para poderem ter alguma produção já está-se a pensar em injetar nitrogênio para poder o petróleo sair com alguma pressão e poder tirar algum número de barris a mais. Mas o que fora estes arranjos ou estas mantas de retalho que pode-se fazer, o que deve-se fazer mesmo, de facto, com cabeça, tronco e membro, é investimento. Tem que se investir no setor. O setor de petróleo e gás precisa de investimento. E este investimento, nós sabemos que quem investe neste setor não são os angolanos. Os poucos angolanos que tentaram investir neste setor quase ou nada fazem. A nossa própria empresa angolana de companhia de bandeira também está a herdar alguns poços que estão em declínio de produção, também não pode fazer muita coisa. Então aqui é mesmo apelar o investimento estrangeiro direito para o setor de petróleo e gás, para podermos ter um aumento da produção em primeira instância, né? E depois olhar para aquilo que é a dinâmica do próprio setor, não é? Porque sabemos que esse setor move-se muito em procura e oferta, e os investidores olham com bons olhos aquilo que é a rama de Angola, sempre produziram em Angola as maiores companhias de petróleo do mundo, e penso que não teriam problema em investir em Angola. Tivemos o mês passado, vimos a Total e algumas empresas francesas que manifestaram interesse junto do Presidente da República que haveriam de investir no país, que é de todo muito bom, mas também não podemos também só olhar para aquilo que é o investimento estrangeiro direito, a rama de Angola que atrai investimento. Temos que olhar a dinâmica do próprio mercado. Quando nós olhamos para aquilo que é a tendência do preço, das quantidades produzidas, porque sabemos que a OPEP tem estado aí a cortar quantidades quando o preço baixa e aumentar quantidades de produção quando o preço aumenta. Tem muito que ver agora com a questão do Irão. Fala-se que o Irão vai entrar, que o Irão vai produzir, que se o Irão produzir a rama de Angola ou o preço da rama de Angola fica ameaçado. Então os investidores vão olhar sempre para esta tendência, né? Temos 4 anos, a nível da América do Norte, temos uma administração ou um presidente que não pressiona muito o Irão, que vai levantar sanções, que vai deixar o Irão entrar e produzir. Quer dizer, essas coisas todas pesam na decisão do investidor. Eu espero que haja um clima internacional bom e que Angola consiga criar um clima interno bom para atrair investimento, porque se não haver esse casamento, um clima internacional que proporciona, de facto, procura pelo investimento de petróleo. E se Angola não conseguir criar legislações e coisas do gênero que facilitam o investimento estrangeiro direito no ramo do setor de petróleo e gás entrar, vai ficar muito complicado termos, de facto, esse setor a reanimar para atingir níveis de produção iguais ao que tinha atingido, muito próximo de 2 milhões de barris por dia. Muito bem, muito obrigado, Dr. Augusto Fernandes. Dr. Alberto Vuns, para finalizar, gostávamos de ouvir quais são as recomendações, o que é que se pode fazer para contornar a atual situação das trocas comerciais e de quebra das receitas do país.
O que se pode ver aqui é que há fatores que estão para lá daquilo que é a competência do Executivo, há fatores que não estão sob controle do Executivo e que impactam também negativamente a própria intensidade do comércio internacional da economia angolana ou da participação da economia angolana no comércio internacional, como é o caso, por exemplo, da Covid, não é? Portanto, não está sob o nosso controle, mas naquilo que está sob o nosso controle devemos trabalhar mais e melhor. O que eu estou a querer dizer é o seguinte, como disse há pouco, se olharmos para aquilo que é a estrutura das importações ou das exportações, aliás, da economia angolana, o que a gente vê é que temos colocado, por assim dizer, quase todos os ovos na mesma cesta, não é? Estamos aqui a falar que há uma excessiva concentração das exportações, portanto, no petróleo. E a nossa economia, claramente, nessa situação, corre risco de concentração da sua carteira. Pode ser feito é tentar, vamos lá dizer, distribuir de forma sustentada e equilibrada aquilo que é exatamente a composição dos produtos exportados da Angola, ou seja, fazer com que outros produtos que não o petróleo possam efetivamente galgar algum terreno de forma equilibrada, claro, distribuir e dessa forma garantir que toques no mercado internacional não afetem tanto como tem afetado atualmente a economia nacional. Porque é pouco provável que são choques de forma simultânea em todos os mercados. Atualmente Angola é pouco provável que aconteça choques, portanto, os principais mercados de exportação de uma determinada economia, sendo, portanto, a carteira dessa economia suficientemente diversificada. Aqui faz-se, portanto, o contorno do risco de concentração e preserva-se melhor, cria-se aqui assim uma economia mais resiliente relativamente àquilo que são os choques que vão acontecendo da economia mundial, porque a economia mundial, por um conjunto, existem mercados, não há um único mercado, são vários mercados, então se a gente tiver participação em muitos mercados, a probabilidade de que efetivamente todos os mercados vão para baixo é relativamente pequena, então assim nós ficamos dessa forma protegidos. Muito bem, Dr. Alberto Bunge, muito obrigado por essa sua participação em mais uma rubrica aqui da análise da economia nacional e mundial. Votos de continuação de excelente quarta-feira e desejamos naturalmente uma continuação de boa semana para si. Esperamos contar consigo na próxima edição, que, como quem diz, voltamos a falar no início do mês de junho. Ok, obrigado, Joel. Até a próxima. Também a Dr. Augusto Fernandes, muito obrigado. Esperamos contar consigo em próximas vezes. Obrigado, Joel, e continuação de bom dia aí para o nosso auditório LAC. Muito bem, todos, muito obrigado pela vossa participação na edição de hoje do nosso programa. Ao Dr. Alberto Bunge e ao Dr. Augusto Fernandes agradecemos a disponibilidade e a presença. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A hora da AmCham Angola. Do ponto de vista comercial, nos últimos anos, as trocas entre os dois países vêm declinando exponencialmente, partindo do pico de 20,9 bilhões de dólares registrado em 2008 para os atuais 4,1 bilhões de dólares. Diante desta situação, a AmCham pretende contribuir à inversão desta tendência, criando as pontes necessárias para a identificação de outras áreas da economia, onde empresas americanas podem edificar parcerias sustentáveis. Os momentos difíceis que a nossa economia vive clamam por investimentos internos e externos. A AmCham Angola pretende dar a sua contribuição para a atração de investimentos americanos direcionados aos vários setores da economia angolana, criando postos de trabalho, transferência de tecnologia, know-how e recursos financeiros, contribuindo assim no esforço titânico da sua diversificação. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Temos que agradecer todo o apoio que recebemos dos nossos membros, de nossos parceiros, de nossos patrocinadores, que muitas vezes é essencial. Estamos muito orgulhosos de nossa produção, de nossos eventos que fizemos, mas obviamente estamos muito animados e ser ainda mais ambiciosos com nossa agenda e sempre contar com nossos membros, que agradecemos muito o fato que recebemos todo o apoio, sabedoria, conhecimento deles.
e participação deles também. Os sponsors, como sempre, e todas as instituições que muitas vezes estão aí como parceiros e, obviamente, sem trabalhar conjuntamente com todas as entidades, pessoas, ministérios, empresas, membros, não poderíamos ter executado nem cumprido com quase nada. E agradecemos profundamente. Falou Neil Breslin, o diretor executivo da AmCham Angola. Estamos a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na Hora. E assim, caro ouvinte, que só agora se junta a nós, ou que nos acompanhou hoje, obrigado por mais uma edição do nosso programa. Este programa está no YouTube e no canal de YouTube da AmCham você pode encontrar esta informação. A todos, continuação de excelente quarta-feira. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Levanta o pé do chão, sai da poeira. Vocês nossa banda e somos todos irmãos. Grito de zongueira, como diz a banda maravilha. É zungueira, é zungueira, é zungueira, como lhe chamam na banda. Olha a esteira, olha a esteira, olha a esteira, assim se chamava Luanda. Tua história vem do mar, eu não sei por onde vais. Foste fundada pelo Paulo em vários dias de navais. Luanda és demais. Marginal e consagraste a união mundo da ilha. Acabou com o meu e o meu grupo também. Fizeste história no Zangado, te apelidaram uma Pelé. Torraste a bola no Sambila, te transportaram lá pra Vile. Luanda tens melodia, com Carlitos vieram dias, crequenhados na Maria, o som daquele que mangalhou. Luandense és tu, sou eu, isto é nosso, é meu, e por ela temos de lutar. Luandense és tu, sou eu, não importa meu, se vens do norte ou do sul. Luandense és tu, sou eu, isto é nosso, é meu, e por ela temos de lutar. Luandense és tu, sou eu, não importa meu, se vens do norte ou do sul. Chegou a nossa vez de fazer Luanda e limpar a banda. Não importa de onde vens, dá-me a tua mão, faz a união. Lá na ilha tem turista que se esgrelha, peçangana com peixitos para a grelha. Tem no sul A Hora da AmCham Angola. A Hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países.
hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.